Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje ele está nos falando sobre a estrada, que é o caminho, do qual ele é a verdade, Ele é a árvore plantada junto aos ribeiros, junto às águas que fluem do trono de Deus, e nós somos ramo dos ramos, Ele nos falou também dos herodianos, Os herodianos são aqueles que se apresentavam como justos diante dele, mas ele os conhecia interiormente. Ele é aquele que sonda o intento da mente e do coração. Embora eles exteriormente se apresentavam como justos, Jesus os conhecia. E aquele que tem discernimento também conhece. A Bíblia diz: pelos seus frutos os conhecereis. Porque não estão como ramos dos ramos da árvore que está junto aos ribeiros, Porque os herodianos são aqueles que seguem os partidos políticos e deixam de louvar a Deus, de glorificá-lo através das boas atitudes, e louvam e adoram o governo. Ficam na mesma corrupção, que assim a Bíblia diz que urso feroz e leão rugindo é um governo ímpio governando um povo enfraquecido, É o que Jesus disse dos herodianos. Eles se apresentavam em volta de Jesus, assim como também os fariseus, os saduceus, como é nos dias de hoje, os não-judeus da sinagoga de Satanás. Dizem que são judeus e não são. E louvam o governo, onde Jesus fala que são os herodianos, Aqueles que, quando ele disse: dai de César o que é de César, o que for honra dele honra, o que for de Deus, dai a Deus, E nós temos que dar a honra e a glória a Deus, aqueles que verdadeiramente o adoram em espírito e em verdade. Porque muitos que desfaleceram na fé, que são os herodianos, estão glorificando, louvando ao governo, estão glorificando e louvando ao Deus Mamon, a raiz de todos os males, do qual o próprio Jesus os advertiu: não podeis servir a Deus e a Mamon. Havereis de odiar a um e servir ao outro, Nós não podemos estar em dois pensamentos, ou estamos com mente de Cristo, ou são aqueles que, como a Bíblia diz, que os líderes, as autoridades, os herodianos, são cabeça, e a cauda os que anunciam as inverdades, Por isso que a Bíblia diz: vós os conhecereis pelos seus frutos, Aqueles que amoldam segundo o padrão deste mundo. Mas Jesus nos ensina: não amoldeis segundo o padrão deste mundo. Antes, permita que sejas renovados pela força e o poder, através do Espírito Santo, que nos reveste, que nos capacita dia após dia. Nós
perseveramos e o glorificamos em espírito e em verdade. Porque quando assim perseveramos, né, o Pai agrada, porque Ele sonda o intento da mente e do coração e Ele conhece o nosso interior, né? Ele conhece quando nós estamos com mente de Cristo, Ele conhece as nossas atitudes, porque a Bíblia diz que Ele nos conhece através das nossas atitudes. E quando Ele vê que as atitudes estão sendo aprovadas, Ele sabe que estamos seguindo o Espírito do Seu Filho amado, né? Aquele a quem Ele compraz, e Ele diz: fazei tudo o que Ele disser. E quando Ele aprova as nossas atitudes, certamente é porque nós estamos fazendo o que o Espírito nos diz, nós estamos ouvindo as suas advertências, que nos persevera no caminho. E a Ele seja toda a honra e toda a glória, né? Porque Ele é fiel e Ele cuida de nós. E nós perseveramos dia após dia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir as boas novas, que é a palavra de Cristo. E se não tiver as boas atitudes, né, não se persevera na fé, se naufraga. Onde muitos têm caído, né, porque se envolveram, como ele está dizendo hoje, como herodianos, né? O imposto secular, dai de César o que é de César, já foi pago, né, um alto preço, mas depois que alcança e agora passa, ao invés de perseverar na fé, passa a zombá-lo publicamente, como fareis, né, para alcançar a salvação, a vida eterna, para perseverar em toda boa obra? A Bíblia diz: seria melhor não tivesse conhecido os santos mandamentos, ao invés de virar as costas para eles, né? A Bíblia diz também que haverá um remanescente, que Ele ainda usará da sua misericórdia por não ter riscado o nome no livro da vida. Tanto a justo como injusto aqui tudo se sucede, mas há mais esperança para aqueles que perseveram, para aqueles que não blasfemam contra o seu Espírito Santo, né? Em mais um dia que a gente persevere em espírito e em verdade, o glorificando a todo momento através das boas atitudes, da perseverança, sendo dos ramos da videira verdadeira, a videira que recebe a ceifa do trono do Pai, né? E através dele, Ele nos sustém, Ele nos alimenta dia após dia, porque agindo Ele ninguém impede, né? E nós o glorificamos, perseverantes, porque a fé tem que ser do início ao fim. E mais um dia, Jesus, nós somos gratos pela tua fidelidade, pelo teu zelo, pelo teu cuidado, porque assim como o Senhor disse ali aos discípulos: vós, por esta palavra, já estáis purificados. Como ele disse, nem todos, porque ele sabia daqueles que o haviam de trair. Mas cabe a vós cumprir o propósito do qual Ele nos chamou, do qual Ele nos capacita, assim como Ele nos redimiu através do amor. Ele pagou aquele alto preço, um imposto secular. Nós perseveramos anunciando essa verdade dia após dia, sem esmorecer,
perseverantes na fé, anunciando o Evangelho, a verdade que é viva e eficaz. E em mais um dia que a gente continue perseverante, dia após dia. Amém, amados? Final de dia abençoado a todos. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirige. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.